Adolfo Campos, muito boa tarde para você. Luciana Finhold, como vai, Lu? Tudo ótimo. Já. Boa tarde. Você está animado, já? Muito. Certeza? Certeza. Eu também estou, embora ninguém tenha perguntado. Ô, moçada, tá tudo bem por aí? Vamos lá, vamos com o nosso show de bola, então. Vamos com Goiás empatando com Cuiabá, mas se classificou sem correr riscos na Copa do Brasil. Confira. No primeiro tempo, Juba, ex-jogador do Goiás, abriu o placar após boa jogada e cruzamento de Kleberson Tiarinha. O atacante apenas completou e colocou a bola no fundo da rede. Depois do intervalo, o Goiás voltou mais ligado em campo. Ailon, que no primeiro tempo foi uma ameaça para o Cuiabá, acertou as redes e empatou com um gol de cabeça. O empate garantiu o time na quarta fase da Copa do Brasil. Foi gol contra, não foi? De costa? Foi gol contra. E eu ouvi umas 500 Pegou na vezes... cabeça do jogador do Goiás e depois nas costas do outro, né? Que o gol foi do Ailon, que veio lá do Inter. Foi gol contra. E o Goiás fez o que precisava. Aqui ganhou de 4-0. Ontem jogou à vontade, administrou, vamos chamar assim, né? E empatou de 1-1. Tá passando agora, o próximo jogo na Copa do Brasil vai ser sorteio. Sorteio. Pode ser o São Paulo, pode ser o Corinthians. É um sorteio total. Não tem privilégio para ninguém, não. Vamos falar do Vila Nova agora, que amanhã enfrenta a sensação do Goianão. Amanhã à tarde começa a quinta rodada do segundo turno. Em Iporá entram em campo o pior ataque contra a pior defesa. Um jogo dos desesperados. Dos que namoram com a lanterna dos grupos, Iporá e Rio Verde têm o mesmo número de pontos, 8. Uma vitória, 5 empates e 3 derrotas. Mas o Iporá só balançou as redes adversárias 5 vezes. Mas tem a segunda melhor retranca. Levou apenas 8 gols. O Rio Verde, por sua vez, fez 10 gols. Tem Saulo, que já marcou 4 vezes pelo time, mas tem a pior defesa do Goianão. Levou 14 gols. A partida será às 3h30 da tarde. No Serra Dourada, o Vila Nova vai buscar novamente a liderança do campeonato perdida na última rodada para o Goiás. Mas não vai ser fácil. Vem de uma goleada de 5-1 sofrida em Goianésia. O problema é que vai enfrentar a sensação do estadual. A Aparecidense, líder do Grupo B, venceu os últimos 5 jogos. Os ataques do Vila e da Aparecidense são parecidos. Os dois fizeram 13 gols e estão iguais em quase tudo. A diferença está na defesa. E este será um empecilho para o Tigrão, que vai ter que furar o bloqueio aparecidense. O time só levou 8 gols. A partida está marcada para as 4 da tarde no Serra Dourada. Aí é briga de gigante, né? Você arrisca um palpite? Eu arrisco Vila Nova. O Vila tomou de 5, eu tenho falado disso, até causado assim, uma certa implicância de alguns ouvintes da rádio em que trabalho. O Vila tomou de 5 do Goianésia, não foi? Sim. Foi humilhado, não foi? Foi. E não é pior do que ninguém. Não tem ninguém que pontuou mais do que o Vila. Os que mais pontuaram, o próprio Vila, a Aparecidense e o Goiás, cada um com 17 pontos. Jogando no Serra Dourada amanhã à tarde, vou trabalhar nesse jogo, estou botando fé no Vila. Tá certo. E em Catalão, o Atlético Goianiense vai buscar a recuperação depois da derrota para o Goiás. O líder do Goianão volta a campo para enfrentar o lanterna da competição. Depois de golear o Vila Nova em casa e lavar a alma com 5-1 sobre o ex-líder da competição, o Goianésia visita o Itumbiara. Os donos da casa são também os donos da lanterna do Grupo A, com a segunda pior defesa e um ataque sofrível. O Itumbiara tem a vantagem de jogar com o apoio da fiel torcida, que a cada jogo lota o estádio JK. O Goianésia, por sua vez, está embalado, chegou ao 3º lugar e quer mais. O Itumbiara que se cuide, porque o adversário tem no elenco 2 goleadores. O ex-gordinho Nonato e a revelação do campeonato, Michael. A partida será às 4 da tarde. O Dragão, que perdeu a liderança do Grupo B para a Aparecidense há 3 rodadas, quer a posição de volta e vai tentar a recuperação no domingo contra o Craque, lá em Catalão. Dono da melhor defesa do campeonato, o Dragão promete fechar ainda mais o gol e chega na partida com pelo menos 6 mudanças no elenco. O técnico Marcelo Cabo deve fazer alteração na lateral, na zaga e no meio-campo. Algumas mudanças são por opção técnica, mas outras por causa de suspensões. E o time terá que superar a derrota para o Goiás na rodada anterior. Já o Craque vem embalado pela vitória de 3-0 sobre o Anápolis e o alívio de estar na 3ª colocação do Grupo A.
A Serrinha será o palco do duelo entre o líder e o lanterna do Goianão. O Goiás recebe o combalido Anápolis, dono do pior ataque. Curiosamente, no quesito defesa, líder e lanterna estão iguais. Viram as redes balançarem por 10 vezes. Será o jogo da retranca ou vai prevalecer o melhor ataque do campeonato? A conferir no domingo às 4 da tarde. E é bom o Anápolis se preparar. O Goiás vem embalado por vitórias, a liderança e agora o avanço para a quarta fase da Copa do Brasil. 2 perguntinhas rapidinhas para o senhor. Goiás e Anápolis. Anápolis, a menina falou que o Anápolis é combalido. Então, se é combalido, vai ficar mais combalido ainda. Goiás ganha. Eu penso que ganha, aposto. Craque e Atlético. Rapaz, aí é que é o problema. Alô, Catalão, ô povo bom. Eu tô achando que vai dar Atlético aí em Catalão. O Anápolis ganhou uma fora. Ganhou uma. Animado, eu não sei nem. Eu vou de Atlético. É? Eu vou de Atlético. Você falou Anápolis, é craque. É craque, desculpe. Então eu vou de Vila Nova, vou de Goiás e vou de Atlético. E não quero fazer média com ninguém, até porque a essa altura da vida, eu já pequei tanto, né, Luciano? Não adianta mais, não é? E nós vamos agora de Abraço Futebol Clube. Eu começo aqui mandando um grande abraço a toda a equipe lá da Royal Bolos no Jardim Novo Mundo, em especial a Franciele Felipe. Cidinha mandando um abraço para a Deli, do setor Bela Vista, que fez aniversário, e a Simone do posto RM em Goianira, sempre nos acompanhando. Tudo de bom. Pois Você, não? Vou começar abraçando 2 prefeitos aqui. Pode abraçar prefeito? Pode. O Rogério Troncosa de Morrinhos, onde você Minha nasceu. terra. E o Evandro Magal, aquele radialista, que o famoso é prefeito de Caldas Novas. Que morou em Morrinhos também. Gente fina. E lá no Parque da Laranjeira tem um povo antigo lá, já. O Tião da Banca, o Dedim, o Reis, a Isabel não é antiga, o Geraldinho, ex-Caixego, vê se ele é das antigas ou não. E o Oliveirinha, o Niltinho, o Bira e a Suzy, e o Mauro e a Dilce, meus amigos do parque há 40 anos. Tem base? Certo, você era menino. Quero mandar um abraço para o aniversariante de hoje, o garotinho João Vitor, que faz 14 anos, ele é filho do Elísio e também da Divino, sobrinho do Ronaldinho Xavier, nosso colega aqui também. Um abraço para o Rui Brasil. Olha só, Rui Brasil trabalha no Banco do Brasil e nasceu em Brasília, ali da 5ª Avenida, na Vila Nova. Um abraço para ele e um abraço para o senhor, que o senhor volta amanhã comigo. Não é amanhã. Uma camisa linda você vai voltar dessa. Daqui a pouco. Vou explicar esse negócio de sinal, analógico, digital, isso é um... Ó, presta atenção. Você pode ficar sem sinal, fica ligado, eu vou ali, pode ser? Então vai lá. Tchau, Adolfo. Segura aí, querida. Tudo de bom.